Uma das coisas que mais faz eu me apegar a uma franquia de mídia é o seu universo. Sempre quando a criação de mundo de um determinado universo é rico em história e cultura, eu simplesmente não consigo não querer ir a fundo e descobrir os detalhes mais obscuros acerca desse mundo ficcional. Não é à toa que quando eu crio minhas próprias histórias, uma coisa que eu foco bastante é criar um mundo único. E isso é exatamente o que eu venho fazendo no livro que eu estou escrevendo, que talvez algum dia eu consiga terminar. Além disso, um dos meus passatempos favoritos é criar mapas dentro do Incarnate, que é um site onde é possível criar o seu próprio mapa do seu universo ficcional, muito usado por escritores e mestres de RPG. Esse conceito até possui um subreddit chamado r/worldbuilding, onde diversos usuários discutem sobre criação de mundo. E sabendo disso, eu acho que seria interessante falar sobre toda essa ideia de criação de mundo na ficção, falando principalmente sobre os meus universos favoritos e por que eu gosto tanto deles. Lembrando que não terão grandes spoilers sobre os materiais que eu irei falar aqui, então podem ficar tranquilos. Então, sem mais explicações, vamos conhecer a fascinante arte do world building. O conceito de world building meio que existe desde que histórias são contadas. É claro que esse conceito não pode ser necessariamente aplicado como conhecemos hoje em histórias que se passam em uma versão fictícia do nosso mundo. E também, nos primórdios da ficção científica, muito do que era criado era em partes mais considerado uma especulação, seja do futuro ou o que existe além do que era conhecido, seja tanto um lugar na Terra ou um objeto astronômico entre as estrelas. Um destes primeiros exemplos é uma história ironicamente chamada História Verdadeira, que foi escrita durante o século II d.C. por um escritor nascido em território romano chamado Luciano de Samosata. Esse romance se trata de um dos trabalhos de ficção mais antigos conhecidos, sendo talvez a primeira história que narre uma viagem para fora da Terra. Na trama, acompanhamos um grupo de aventureiros que é transportado até a Lua através de um redemoinho, onde eles são colocados no meio de uma guerra interestelar entre o Rei da Lua e o Rei do Sol, sendo que a história é contada como se fosse um relato de uma viagem que o autor participou. E elas foram criadas como uma espécie de sátira às epopeias gregas como as escritas por Homero, já que muitas dessas histórias ficcionais eram levadas como fatos históricos. Porém, essa história ainda é considerada um precursor da ficção científica. Afinal, apesar de apresentar um universo cósmico, toda a sua narrativa é algo mais próximo da fantasia, gênero que de fato consolidou o conceito do world building. E outro exemplo antigo de criação de mundo é uma das peças literárias mais importantes e conhecidas da história, a Divina Comédia de Dante. Uma obra escrita durante o século XIV, que se trata de um poema épico narrando a jornada do autor para o inferno, o purgatório e o paraíso, criando toda uma estrutura de como esse mundo descrito na obra funciona. E essa obra inspirou muitos autores a criarem seus próprios mundos, baseados na forma como Dante descreveu as 3 partes do poema. Mas como dito antes, foi na fantasia, mais em específico na alta fantasia, que a criação de mundo realmente ganhou forma. E eu acredito que não tenha como falar nesse tema sem comentar sobre o mundo mais influente dentro da ficção, a Terra-média. Esse é o trabalho da vida do autor britânico J.R.R. Tolkien. Você com certeza já pelo menos sabe um pouco desse mundo, que foi palco das suas 2 obras mais conhecidas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Só que apesar dessas 2 obras já apresentarem bastante desse mundo, é claro que existe muito mais história dentro da Terra-média e Arda do que esses livros mostram. No seu livro póstumo, o Silmarillion, por exemplo, nós vemos toda a criação desse mundo junto dos eventos que antecedem as 2 obras. Nós conhecemos, por exemplo, o grande criador desse mundo, uma entidade conhecida como Eru Ilúvatar, que junto de uma raça conhecida como os Ainur, criaram Arda através da música. E uma coisa bastante influente no trabalho de Tolkien são as línguas que o autor desenvolveu para o seu mundo. Afinal, Tolkien, além de escritor, também era filólogo. Logo, tendo um grande conhecimento nessa área, ele decidiu criar línguas funcionais para o seu mundo, tendo línguas para várias raças e culturas diferentes, como é o caso do Quenya e do Sindarin para os elfos, o Adunak dos homens e o Hobbitish dos hobbits. E falando das raças que habitam esse mundo, não é preciso dizer que elas influenciaram em muito outros autores na forma em que eles habitam os seus universos. Afinal, os trabalhos de Tolkien foram uma das primeiras obras com a presença de criaturas clássicas da fantasia, como os elfos, anões, orcs e etc.
que também foram popularizados graças aos RPGs como Dungeons and Dragons. E ter essas 3 raças presentes em uma história é um tropo que já se tornou um clichê de tanto que ele foi usado. E outra coisa que foi popularizada graças a Tolkien é o uso de mapas para guiar o leitor durante o desenrolar da obra, algo que particularmente para mim é um grande atrativo. Afinal, eu curto muito ficar analisando esses mapas. Então agora eu gostaria de falar a fundo de alguns mundos que já me deixaram bem imersos. Um deles está relacionado a um dos maiores fenômenos da televisão dos últimos anos, Game of Thrones. Eu sinceramente não acredito que a série passa para o espectador o tamanho desse mundo criado pelo George R.R. Martin. E talvez nem os livros em que a série foi baseada fazem isso. Afinal, apesar de ter 5 livros, milhares de páginas e alguns spin-offs, nem todo o potencial desse mundo foi utilizado. Grande parte da história se passa no continente de Westeros, que digamos é a parte que mais conhecemos do mundo, que é bastante inspirado na Europa medieval, principalmente na Grã-Bretanha. É lá onde acontece boa parte da trama política das crônicas, e onde a principal ameaça se encontra, os White Walkers, que vivem no extremo norte do continente. Contudo, temos o continente de Essos, que fica a leste de Westeros, que possui certa importância para a trama, afinal é lá onde a trama da personagem Daenerys se desenrola. E muito do que é apresentado nessa parte da trama já é bastante interessante, como é o caso das cidades livres, os Dothrakis e a cidade de Corte. Porém, analisando o mapa oficial de Essos, podemos conhecer mais localidades e povos que foram apenas citados nos livros, ou até mesmo nós só sabemos da sua existência através de livros complementares, como é o caso do mundo de Gelo e Fogo. Um dos que eu acho mais interessante definitivamente são os Jogos-Nai. Dentro desse mundo, eles são um povo que habita o extremo leste do continente, e sua característica principal é montar em animais chamados zebralos, que são teoricamente uma mistura de cavalos com zebras. Além disso, eles possuem o costume de amarrar as cabeças dos seus recém-nascidos nos seus primeiros 2 anos de vida, resultando no desenvolvimento de cabeças pontiagudas. De acordo com a história, eles vivem a norte de uma nação chamada Iti, que obviamente é muito inspirada nas civilizações do leste asiático, como a China e o Japão, como visto nessa arte oficial. Infelizmente, eles só foram mencionados nos livros e não temos sequer um personagem dentro da história que tenha suas origens traçadas até lá. Mas parece que existe um rumor que a HBO está produzindo uma animação sobre o passado dessa região, que era chamado de o Império Dourado de Iti. Não sei se essa animação irá sair algum dia, mas isso seria bem interessante de se ver. Mas já as chances deles cancelarem isso é bem grande também. Outro lugar interessante dentro das crônicas é Asshai, que é uma cidade presente em uma península no extremo leste de Essos, que é conhecida pelos fãs como sendo um dos locais mais misteriosos de todo esse mundo. Afinal, as descrições desse local são bem macabras. É dito que os habitantes da cidade não sabem quando a cidade foi construída, sendo que existe a ideia de que ela sempre esteve lá desde a criação do mundo e continuará existindo até o fim dos tempos. A cidade também possui uma atmosfera bem sombria, e os prédios são construídos a partir de uma rocha negra, a qual parece que tem o atributo de absorver toda a luz próxima. Mas a Shai é mais conhecida por ser a terra natal da personagem Melisandre, que é uma das mais misteriosas de toda a série. Ela é uma sacerdotisa do deus vermelho Hilor, que é o centro de uma religião muito presente em Asshai. Inclusive, toda essa parte do continente é o centro de diversas especulações dos fãs por causa de um império mítico chamado o Grande Império do Amanhecer, ou The Great Empire of the Dawn no original. Não existe muita informação acerca desse império e também da era em que ele estava de pé. Apenas temos o local onde, de acordo com as lendas, o império governava, além de 5 estruturas conhecidas como 5 fortes que são ligadas a esse suposto império, sendo que o nome desse império sequer foi mencionado dentro dos livros. E graças a esse mistério dentro da obra, o império é um grande objeto de especulação para os fãs, criando teorias ligando o império com o surgimento dos dragões, por exemplo. E como vocês podem ver no mapa, existem partes desse mundo que não foram mapeadas, o que também levanta dúvidas de o que existe nos lugares que são completamente desconhecidos. Inclusive, existe vários mapas feitos por fãs que tentam especular sobre o que existe além do que conhecemos, e muitos deles são bem interessantes de ficar explorando, já que provavelmente nunca teremos uma resposta vindo do autor, que parece estar tendo uma dificuldade enorme para lançar o próximo livro da série, mas enfim.
Eu acredito que um dos pontos mais importantes dentro da criação de um mundo, principalmente quando você está apresentando ele dentro de uma mídia visual, é a arquitetura. Várias obras apresentam construções que parece que só podem existir naquele mundo fantástico. E um artista que cria obras fascinantes com essa ideia é o russo Artur Weiss, que é conhecido pelas suas artes incríveis representando construções megalomaníacas que só podem existir em um universo fantástico, como algumas que vocês estão vendo aí de fundo. E um dos meios onde é possível ver mundos extremamente complexos e criativos são nos animes e nos mangás. Acredito que nessas obras é possível ver mundos fantásticos que misturam milhares de elementos diferentes. Como é o caso de Dragon Ball, por exemplo, que toda a sua construção se beneficia bastante do traço do Toriyama, que na minha opinião é um mestre no design de todos os tipos de elementos, seja personagens, veículos e criaturas. Também temos a bizarrice geográfica que é o universo de Hunter x Hunter, graças principalmente ao continente negro, que infelizmente sabemos muito pouco sobre ele. Afinal, a situação em relação à publicação de Hunter x Hunter é bem complicada, dados aos infinitos hiatos que a obra sofre. Mas na minha opinião, o melhor universo dentro desse meio com certeza é o mundo de One Piece. Existem diversas discussões em relação a como exatamente esse planeta funciona, já que toda a sua geografia é construída em sintonia com a história da obra, fazendo o planeta em que a história se passa ser quase um personagem em si, além do grande debate sobre qual é o tamanho real desse planeta, já que ele definitivamente é muitas vezes maior do que a Terra. Afinal, existem mais de 20 milhões de ilhas nesse planeta. Sim, 20 milhões. Isso é muito mais ilhas do que existem no nosso planeta Terra. Só essa informação já revela que o mundo de One Piece funciona de uma forma diferente. O único continente presente nele se chama Redline, e ele cruza o mundo todo como se fosse um anel, sendo que ele não é um continente como nós conhecemos, digamos assim, já que a sua superfície está a muitos metros acima do nível do mar, e o único assentamento no continente é a cidade sagrada de Marijoa. Mas as ilhas em si desse mundo são bem únicas uma das outras, pelo menos as importantes para a história. Cada uma delas é inspirada em uma cultura diferente presente no nosso mundo, não se limitando apenas em um período histórico. Inclusive, uma informação que poucos sabem é que um dos reinos citados na obra se chama o Reino Samba, que é governado por um rei chamado Moqueca, que eu não preciso dizer que é inspirado no Brasil, né? E assim como no caso das Crônicas de Gelo e Fogo, os fãs também tentam criar mapas não oficiais baseados em informações passadas no mangá e em materiais adicionais. Afinal, uma das coisas que fazem os rumos da obra serem tão incertos e misteriosos é a falta de um mapa oficial que compreende todas as ilhas importantes. Existe um site, porém, que nos dá a oportunidade de analisar o planeta de One Piece em forma de globo, e apesar de não ser oficial, ele ajuda bastante a relembrar a trajetória dos personagens por esse mundo. Agora passando para o que é talvez uma das maiores franquias do cinema, nós temos a galáxia muito distante de Star Wars. Vai por mim, esse universo é um legítimo rabbit hole graças à quantidade absurda de planetas, espécies e lore obscura que a franquia já produziu. Apesar dos filmes conseguirem trazer para as telas o essencial desse universo, ele de certa forma deixa algumas lacunas para que elas sejam explicadas no que é conhecida como universo expandido, que cria histórias que tentam se interligar, mesmo que levemente com as histórias dos filmes, que são contadas através de livros, jogos, quadrinhos e etc. Sendo que Star Wars possui 2 universos expandidos diferentes, ou 3 se você contar o universo Lego. Isso é um pouco confuso, mas é fácil de se explicar. Muitos colocam como marco zero para a criação do universo expandido o livro Splinter of the Mind's Eye, de 1978, que saiu logo após a estreia do filme A Nova Esperança, de 1977, considerada a primeira história de Star Wars fora dos filmes, e a partir daí foram criadas diversas obras que expandiram o universo dos filmes, e algumas dessas histórias viraram grandes clássicos, como é o caso dos jogos Knights of the Old Republic e o The Force Unleashed, além das animações, como é o caso de Clone Wars, tanto a em 2D quanto a em 3D. E isso faz com que Star Wars possa ser considerado até um projeto colaborativo, onde cada autor pode criar sua própria história. Porém, após a compra da Lucasfilm pela Disney em 2012, a empresa tomou uma decisão que emputece os fãs até hoje, que foi tornar quase 40 anos de histórias em obras não canônicas, exceto os filmes e a série 3D de Clone Wars. Assim surgindo o universo que atualmente é conhecido como Legend,
Legends, dando espaço para a criação de um novo universo expandido que começou a ser desenvolvido através de histórias feitas sobre o guarda-chuva da Disney, o que, pelo menos na minha opinião, é uma perda bem grande, já que o Legends tinha a preocupação de contar em detalhes coisas como as origens do Jedi e do Sith, algo que no atual canon apenas foi contado brevemente. Além de certas histórias dentro do Legends que são muito mais bem pensadas do que a sua versão dentro do cânone, como o destino de Luke Skywalker, por exemplo. E uma coisa que também faz o universo de Star Wars ser tão único é o fato dele ser considerado por muitos não uma obra de ficção científica, mas sim de fantasia, sendo uma das poucas obras de fantasia no espaço, que é um conceito que, sinceramente, eu gostaria que fosse mais explorado, principalmente no cinema. E outra coisa que deixa o universo de Star Wars único é uma regra que raramente é quebrada, que diz que todos os personagens possuem uma backstory. E quando eu digo todos, eu digo todos. Tipo um personagem que foi interpretado por um figurante que apareceu por 3 segundos em tela. Ele tem uma backstory. E dependendo da popularidade dele, ele até tem action figure e pessoas fazem cosplay dele em eventos. E isso é algo que dificilmente você vê acontecendo em outra franquia. E é algo que eu particularmente acho simplesmente fantástico. Eu sei que muita gente não liga pra isso, mas na minha visão, o fato deles terem dado o trabalho de dar um nome para um piloto que só aparece pra morrer em tela, dá certa profundidade para o universo, mas enfim. Então eu acho que é isso, esses foram os universos que eu decidi falar aqui nesse vídeo. Com certeza existem outros universos que eu acho completamente fascinantes, como é o caso do de Doctor Who, por exemplo, mas eu irei guardá-los para outra hora. Agora eu faço a pergunta para vocês, existe algum universo que o seu world build te fascina? Você também costuma criar mundos? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.